Senhor. Aleluia! A honra, a glória, o louvor, a majestade pertence só a Ele. Nós vamos transmitir a mensagem da palavra do Senhor nessa noite. Você que trouxe, você que está com a sua Bíblia, você vai abrir em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Todos acharam? Eu vou ler até o versículo 11, para não ficar muito longo o texto. A minha versão é King James Fiel 1611. A palavra do Senhor diz assim: portanto, se há alguma consolação em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, estando de acordo com uma só mente. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas por humildade de espírito. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas dos céus, e as coisas na terra, e as coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui. Pai querido e Deus amado, nós te agradecemos por este momento especial aqui. Deus, pelo culto aqui já prestado ao Senhor nessa noite, que a nossa adoração possa ser aceita como aroma, que a nossa adoração e o nosso louvor como um aroma suave diante do Senhor. Aplica a tua palavra em nosso coração, revela o teu coração, revela para nós o teu querer nessa noite, que a palavra seja como semente, Pai, cair em terreno fértil, para que venha multiplicar, venha crescer e enraizar. Nós te agradecemos, já te louvamos em nome de Jesus. Amém. Apóstolo Paulo, ele escreve
aos Filipenses, a carta aos Filipenses. E ele coloca algumas coisas interessantes. Ele coloca algumas coisas interessantes na palavra, na mensagem. E já no versículo 1, né, ele cita: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo, se há entranhados afetos e misericórdia. Ou seja, apóstolo Paulo ele fala aos Filipenses, a carta transmitida de um encontro real com Jesus. A gente vê por meio da transformação. A gente vê por meio da transformação, por meio da aplicação da palavra. Porque a evidência na vida de um cristão, a evidência do fruto na vida do cristão, ela é manifesta de diversas formas, né? Porque quando nós apresentamos, nós damos o fruto do Espírito, e não frutos, mas é um fruto, porque o fruto é como uma mexerica, ela tem vários gomos, e cada gomo é uma parte do fruto do Espírito. E aqui Paulo ele fala a respeito, né, do amor, né, da consolação de amor, da comunhão com o Espírito Santo, das misericórdias, dos afetos, né, que a transmissão, né, daquilo que Paulo ele pregava nas igrejas, nas suas missões, porque o apóstolo Paulo ele levou o evangelho aos gentios. O apóstolo Paulo ele foi levantado por Deus de um homem que perseguia a igreja, ele passa a ser perseguido por causa de Jesus. Assim como está em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8, ele fala que no Filipenses capítulo 3, versículo 8, Paulo ele expressa a verdadeira essência daquilo que a gente alcança em Jesus. Que ele fala assim, ó: sim, de veras, ou seja, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Ou seja, em algumas traduções coloca como esterco, ou aquilo que não é inservível para o crescimento, né, do homem, do ser humano. Ou seja, para ganhar a Cristo. Ou seja, quando eu tenho um verdadeiro encontro com Jesus, aquilo que eu vivia no passado já não passa a ter mais nenhum valor para mim. As velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. Eu vou dar um exemplo. Aquele pecado, né, que eu cometia, aquele pecado que você cometia, depois de ter um encontro real com Jesus, você passa a ser transformado. Não que Deus ele só vai manifestar, ele vai vir sobre você o Espírito da graça, ele vai vir sobre você só se você for santo. Não, o Espírito Santo ele vem sobre o pecador para transformar ele, para mudar o caráter, para mudar a sua estrutura, porque a presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo na vida do homem, ela tem a capacidade de mudar, de transformar. Eu gosto de dizer que quando o Espírito Santo ele habita no homem, e o homem tem espaço para que o Espírito Santo trabalhe na vida do homem, até a maneira de andar dele muda. Não somente a forma de agir com palavras, na forma de agir com vestimentas, mas aquele que carrega o Espírito Santo, aquele que é o templo do Espírito Santo, que é cada um de nós, que a palavra diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a habitação do Espírito Santo, ela é transformada,
Porque quando o Espírito Santo ele vem habitar em nós, a casa que está desorganizada, ele vai corrigir, ele vai acertando. Imagina uma casa onde tem sujeira, onde os móveis eles estão colocados, posicionados de forma inadequada. Então, para o Espírito Santo ele se mover e trabalhar dentro do coração do homem, é necessário que ele faça uma organização. E depois que ele organiza a casa, tudo fica mais fácil. Porque aí, aquele pensamento que me desviava a atenção da presença, desviava a atenção das coisas do reino, isso passa a se tornar uma coisa mais leve. A gente passa a entender a voz de Deus, a gente passa a conhecer a manifestação da voz de Deus para nós. Porque muitos esperam, e às vezes a gente até chuta o castelinho de areia de muitos, que ouvir a voz de Deus é você ouvir uma voz audível falando com você, de fora para dentro. Mas, quando nós temos uma comunhão com Deus, quando nós temos uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele vai falar e agir de dentro para fora. Muitas vezes o Senhor ele fala conosco com pensamentos, com informações, sentimentos informativos que vêm a manifestar no seu espírito. E aí as pessoas falam, mas como pode? Às vezes tem pessoas que não foram libertas, pessoas que se renderam a Jesus, mas ainda passam por processos de libertação. Porque há uma diferença em dimensões do corpo, o homem como corpo, alma e espírito. Para que os irmãos entendam, nós não somos um corpo que carregamos uma alma e um espírito. Nós somos um espírito e uma alma que habitamos em um corpo. Porque a alma é o nosso intelecto, a nossa alma é o nosso psique, é aquilo que nós sentimos, aquilo que nós, como sentimento, as nossas ansiedades, as nossas angústias, a nossa tristeza, está relacionado à nossa alma. Quando Deus assopra sobre Adão, que era ainda um boneco sem vida, a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele assopra, nas narinas de Adão o Espírito de vida, e ele se torna uma alma vivente. Ele não fala que ele se torna um corpo vivente, ele se torna uma alma vivente. Porque quando o homem ele está em pecado, o espírito dele ele está morto em seus delitos. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós compreendemos que Jesus morreu para salvar a nossa alma, o nosso espírito, a Bíblia quando fala, quando nós partimos dessa vida, o corpo vai ao pó, o espírito volta para Deus, e a alma? É uma dúvida profunda. Porque se nós somos tripartidos, nós somos corpo, alma e espírito, aonde fica a alma? Na Bíblia tem vários posicionamentos, mas eu afirmar que a alma ela dorme ou que a alma ela já foi julgada, eu não posso falar. Porque a Bíblia fala que o julgamento será no juízo do trono branco. Ou seja, depois dos 1000 anos após o arrebatamento da igreja, haverá o juízo. E existem duas ressurreições. Não estou falando das ressurreições que já ocorreram, como a ressurreição de Lázaro e outros homens que foram ressuscitados na Bíblia. Mas existem duas ressurreições. A primeira, a Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que participarem, aqueles que receberem a primeira ressurreição, porque esses primeiros que receberam a ressurreição são aqueles que serão salvos, serão os santos que serão salvos para subir para a eternidade. E a segunda ressurreição serão aqueles que não serão salvos, aqueles que serão julgados, e mesmo assim depois de algum tempo.
E quando o apóstolo Paulo fala a carta aos Filipenses, ele escreve a carta aos Filipenses, inclusive a carta também de Romanos, é a qual ele fala que quando Jesus, ele veio para morrer pelos nossos pecados, ele veio para pagar a cédula da condenação que estava sobre nós. Ele escreve, a carta também aos Romanos, ele diz assim no versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele fala assim no segundo versículo: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, eu vou dar um exemplo para que a igreja entenda. Existe hoje no Brasil a Constituição. A Constituição hoje que é regida é a Constituição de 88. Ou seja, já existiam várias constituições federais, mas elas não estão em vigor. Só que Jesus, quando ele disse lá na mesa, quando ele estava ceando com os discípulos, ele diz: esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E ele pega o cálice do vinho e fala assim: esse é meu sangue, o sangue que é derramado em favor de vós, o sangue da nova e eterna aliança. Ou seja, o que Cristo está falando, que ali seria estabelecida uma nova aliança. Ou seja, o que a lei ela não era capaz de fazer na vida do homem, Jesus veio para cumprir. Ou seja, por isso que na Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu vou dar um exemplo. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés desce com a tábua das leis, ele estava no Monte Sinai durante 40 dias. O Senhor escreve com fogo as tábuas da lei. E quando Moisés desce embaixo, o povo já estava adorando o bezerro de ouro. Então Moisés se enfurece, ele quebra a lei, ele quebra as tábuas da lei. E a gente vê que nesse período em que Moisés quebra as tábuas das leis, em um curto período de tempo, 3.000 pessoas morreram por causa do pecado da idolatria. Por quê? Porque ali Deus já julgou o pecado do homem, ali, lá no deserto, lá no Sinai. Mas quando a gente vê, quando Jesus ele morre, ele é crucificado, e ele ressuscita, ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, receberam o Espírito Santo, e ele diz: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia fala que eles começaram, foram para o cenáculo, e eles começaram a adorar, e eles foram batizados com fogo, com o Espírito Santo, revestidos de poder. Ali a gente vê que a palavra de Deus ela começou a fluir, a pregação começou a fluir, e ali pessoas se converteram por meio da pregação da palavra. Nós entendemos por isso, porque assim como a letra mata, aqui não está falando das Escrituras, porque muitos interpretam porque a letra mata, não quer dizer que se eu ler a Bíblia de uma forma equivocada, eu vou morrer espiritualmente. Não é isso. A letra, porque se tratava da lei, porque a lei era escrita, mas a lei não tinha capacidade nenhuma de salvar. Ela só alertava o homem dos seus pecados, ela só alertava o homem dos seus delitos. 2 Coríntios, o capítulo 5. No capítulo 5, o apóstolo Paulo também, a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele frisa com as igrejas: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas, assim como eu falei aqui, e as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Ou seja, tudo que eu era antes de conhecer Jesus, para mim já não serve mais. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura. Ou seja,
Inclusive a palavra de Deus ela fala: e a porca lavada voltou a revolver-se na lama, ou o cão voltou ao seu próprio vômito. Isso é nojento, não é? Mas é uma forma de expressar aquilo que a Bíblia, aquilo que o Senhor nos confronta. Por quê? Porque quando eu volto para aquilo que eu fazia, ou seja, a porca voltou à lama, ou seja, a lama, o porco tipifica um animal sujo. E se eu estou limpo e eu volto à lama, eu estou voltando àquilo que eu era antes. Eu estou voltando para a minha vida de pecado. E o cachorro volta ao seu vômito, ou seja, quando se regurgita algo, é aquilo que está saindo de dentro de você, é aquilo que não serve mais. Então, ou seja, aquilo que estava em mim, eu preciso prosseguir para o alvo, para a santa convocação em Cristo Jesus. Gálatas no capítulo 2, versículo 20, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse vive que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, por exemplo, quando Pedro ele foi, ele estava no Getsemane, quando Jesus foi preso para a crucificação, Pedro ele foge, ele sai correndo, ele se afasta, e ali a gente vê que as pessoas que estavam naquele ambiente, as pessoas olhavam para Pedro e reconheciam Pedro. Não talvez porque conhecia visivelmente, porque ele era uma pessoa conhecida, mas porque andava com Jesus. Uma coisa eu digo para mim e para você: você anda com Jesus? Se você anda com Jesus, você tem características de Jesus. Se você anda com Cristo, você manifesta as coisas de Cristo. Se você tem uma vida em Cristo, em santidade em Cristo, você vai manifestar o reino de Deus. Em que? Nos seus atos, na sua vida no lar, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na vida com sua família. No versículo 2 do texto que nós lemos, em Filipenses, ele fala assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, Jesus ele ensinava os discípulos como proceder, ele ensinava como eles deveriam agir em certas circunstâncias, porque Cristo ele não foi apenas um professor, um mestre para eles, mas Jesus ele se colocava como servo ali, no sentido de mostrar como fazia, mas ele pegava as coisas e fazia. Olha, é assim. Vou dar um exemplo. Quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, quando Jesus pegou a bacia com água e a toalha e falou: vou lavar seu pé, Pedro. Pedro falou assim: não, Senhor, não, eu vou deixar o Senhor lavar. Quem tem que lavar os pés sou eu que tenho que lavar os seus pés. E o Senhor diz assim: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, para se redimir ali, falou assim: não, Senhor, então o Senhor pode lavar a cabeça, lavar os pés, lavar as mãos, pode me dar um banho completo. Porque Pedro sabia que era Jesus. Pedro tinha estado com Cristo, e o fato dele estar com Cristo, ele sabia quem era Jesus. E Pedro já estava sendo tratado, estava sendo trabalhado, porque Pedro ele tinha um jeito durão de ser. Pedro era espontâneo, era explosivo, e Jesus estava tratando com ele. Satanás, Pedro, pediu para se andar com você, pediu para te peneirar, mas eu orei por você, para que ele não fizesse isso. Ou seja, o inimigo das nossas almas, ele procura apenas uma brecha diante da minha atitude, diante das coisas que eu faço.
as legalidades que eu abro no mundo espiritual por meio das minhas atitudes. O inimigo usa isso contra mim, contra você. Então entenda uma coisa: se eu cometo um pecado, se eu cometo um erro, Satanás ele vai usar isso contra mim, contra você. Mas antes você precisa pedir perdão. Senhor, eu peço perdão porque eu errei. Eu peço perdão porque eu pequei. E às vezes a gente pergunta, mas por que às vezes as coisas não dão certo para mim? Eu faço as coisas e parece que tudo está dando errado. Aí eu preciso voltar e refletir como está a minha vida. A minha vida eu tenho me santificado, eu tenho estado em santificação, porque santificação não é ter uma auréola na cabeça. Santificação é você a cada dia rejeitar o pecado, é você se policiar naquilo que você faz. O cristão, ele não amanhece um dia falando, hoje eu vou pecar. Não. O cristão, ele deita, ora ao Senhor, Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda porque eu preciso melhorar. Mas aí ele sai no outro dia, ele pega o seu carro, a sua bicicleta, a sua moto, e no momento de ira, muitas vezes, ele é fechado no trânsito, ele xinga ali o outro motorista, né? Ele também comete um erro ali e as pessoas xingam ele. Ou seja, esse pecado é um acidente de percurso. O crente, ele não pode cometer um pecado pré-estabelecido. Hoje eu vou pecar, né? Hoje eu quero cometer pecado. Então a vida em Jesus, a vida no Espírito, te faz a refletir e a corrigir aquilo que nós precisamos entender, que a nossa santificação ela é gradativa. Romanos, no capítulo 12, no versículo 16, diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com os que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Entende isso? Ou seja, nós vemos isso muito nos nossos dias. O quê? Eu recebo um cargo, por exemplo, na igreja, né? Eu tenho um cargo na igreja, né? Eu fiz um curso, ganhei uma carteira, um certificado de presbítero, de pastor. E aí, com isso, eu acho que eu tenho direito de exercer uma autoridade sobre as outras pessoas da igreja. Eu me coloco como superior a eles. Mas a palavra de Deus, ela mostra que, assim como Jesus, como servo é sofredor, aquele que veio para servir, a gente está fazendo tudo ao contrário do que Jesus nos ensinou. Então, ou seja, eu posso ter o cargo mais alto dentro da igreja, eu posso ser o presidente supremo da igreja, mas se eu precisar ir lá no estacionamento da igreja, se eu precisar ir lá no estacionamento, manobrar o carro dos irmãos que estão chegando, isso vai me humilhar? Vai me tornar inferior àqueles que estão na igreja? Não. Inclusive, esse dia eu estava vendo um testemunho de um homem. Ele chegou numa grande igreja, ele era o pregador da noite, e aí ele falou assim: eu cheguei lá e tinha um senhor simples no estacionamento, só que a vaga de estacionamento estava do meu lado, assim. E ele chegou e falou assim: boa noite, sua paz do Senhor Jesus. E ele disse: se o senhor quiser, eu estaciono o carro para o senhor pode, o senhor é o pregador da noite, né? Ele falou assim: pois é, o pastor já está lá, né, com a comissão, com os outros pastores, e se o senhor quiser, o senhor pode deixar o carro ali, a chave, que eu vou estacionar para o senhor e depois eu vou lá e entrego a chave. E eu disse: não, pode deixar, eu não estou muito atrasado, eu vou lá e estaciono, tudo bem, não se preocupe. Vai com Deus e tal, sem precisar, eu estou à disposição. E ele estacionou o carro e foi. Quando ele entrou lá dentro, ele falou assim: rapaz, eu vi que você tem um porteiro lá que trabalha no estacionamento, um homem gentil, delicado, assim, no sentido de tratar
as pessoas, ele já é consagrado ao diaconato? Ele falou assim, não, ainda não. Ele está passando por um processo de treinamento lá, ele vai receber uma consagração ainda para cooperador. Ele falou assim, mas como? Esse homem já era para estar, esse homem já era para ser um diácono, porque a forma de atendimento da igreja, ele atende como servo. Ele disse, não, ele nem é cooperador, ele é auxiliar do cooperador que está no estacionamento. E aí é aquela escadinha, né, pentecostal, que eu sou totalmente contra, né? E aí ele falou assim, mas você sabe quem ele é? Aquele homem lá do estacionamento? Ele falou, não, pois é, aquele homem lá é um juiz. Ele é um juiz federal. Ele falou assim, não acredito, ele falou, é um juiz federal ele. Mas ele está lá, trabalhando como servo. E é por isso que ele está lá, trabalhando como servo. Porque ele disse assim, não é o meu cargo ali fora, não é a minha influência política, não é a minha influência social que vai interferir na obra de Deus. Porque eu posso ser o presidente da república, mas se eu tiver que chegar aqui, e trabalhar no estacionamento da igreja, eu vou trabalhar no estacionamento da igreja. Eu falo que eu já vivi isso. Eu estava em igrejas que você chamava pessoas para realizar um serviço, não ia ninguém. Lavar a igreja, limpar o chão da igreja, lavar os banheiros. Então assim, tem coisas que as pessoas falam, e chegou em situações que as pessoas chegaram até a mim e falaram assim, pô pastor, deixa que eu lavo aí, porque vai lá, né, e tal. Eu falei, não irmão, tá tranquilo, já estou terminando aqui de lavar. Então assim, não é o cargo que a pessoa tem, né, o chamado, o ministério que ele tem, que vai fazer com que ele seja superior às outras pessoas. Então, se eu estou pensando em ter uma carteira, né, de um cargo dentro da igreja para poder me engrandecer, eu já estou com o pensamento todo errado. E eu ouvi um homem de Deus hoje falando a respeito, eu faço a obra de Deus ou eu faço a obra para Deus? É uma pergunta que eu faço para você e eu vou te falar daqui a pouquinho. Você faz a obra para Deus ou a obra de Deus? Tem uma diferença. E isso me botou uma reflexão. Porque quando eu faço a obra de Deus, eu estou fazendo para o meu crescimento. Mas quando eu faço a obra para Deus, eu estou obedecendo a voz do Senhor. Porque é muito fácil eu vir aqui no altar pregar a palavra de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. Mas é mais difícil obedecer aquilo que Ele está falando. Então, para mim fazer a obra para Deus, eu tenho que obedecer aquilo que Ele está falando. Se Ele falar assim, você vai pregar no livro do Apocalipse. Porque muitos não compreendem a volta do meu filho. Você vai pregar sobre a carta às 7 igrejas da Ásia. Você vai falar sobre as trombetas que vão soar, que já estão soando. Então, eu estou ouvindo a voz do Senhor. Então, eu estou fazendo a obra para Deus. E por muitas vezes eu falei assim, né? Eu estou fazendo a obra de Deus. Não. Porque quando eu sou obediente à voz do Senhor, o fato de eu estar pregando, anunciando a palavra aqui, a pedido do que Ele pediu para fazer, assim como está na palavra de Deus, pregar o Evangelho, anunciar a verdade, confrontar o pecado, curar os enfermos, expulsar os demônios, eu estou trabalhando para Deus e não, eu estou fazendo a obra para Deus e não fazendo a obra de Deus. No versículo 3 e 4 ele fala sobre a humildade, se colocasse, se considerasse, como eu falei aqui, como servo, né? E Jesus ele deu o exemplo. Considerar os outros, quando ele fala assim, eu considero o irmão ali superior a mim. Não é no sentido de que eu tenho uma baixa autoestima ou que eu sou pior do que ele. Não. Quando eu coloco o meu irmão, né? Quando eu coloco o irmão da igreja, que ele é superior a mim, não vai haver nenhum atrito. Porque se eu coloco superior a ele, inferior a ele, e ele também se coloca inferior a mim, a gente nunca vai entrar em atrito dentro da igreja. Aí vai haver o quê? Vai haver uma harmonia dentro da igreja. E o apóstolo Paulo estava falando sobre isso. Porque as igrejas que o apóstolo Paulo estabeleceu, havia muito disso. Era uma bagunça no sentido de
do uso dos dons espirituais, os irmãos na ceia, quando a gente vai lá para 1 Coríntios, inclusive o texto antes fala que as pessoas elas iam e elas comiam na frente. E quando o apóstolo Paulo fala da ceia, do capítulo 11 de 1 Coríntios, ele está exortando a igreja, porque as pessoas, por isso que ele fala assim, cada um examine a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, porque as pessoas iam para a igreja, comiam, e os irmãos que chegavam depois, que não tinham condição, ficavam com fome. E a ceia ali era uma comunhão, era todo mundo, irmãos, vamos esperar uns pelos outros, ele falava. E isso não é diferente dos nossos dias. Hoje, se você fizer um culto e depois fazer um banquete, tem pessoas que vão comer até os olhos estufar, porque o crente, inclusive eu até preguei uns tempos atrás sobre isso, e a igreja ficou até assim assustada, porque eu acho que nunca ouvi uma palavra de confronto, porque a gula é um pecado de morte. Então assim, o que a gente vê, não, mas você é crente, você não está comendo, você não é crente, não, mas crente. O crente que tem que dar o exemplo. A Bíblia fala que Jesus ele entrou no ministério jejuando. Adão e Eva caiu comendo. Olha que coisa. Adão e Eva pecaram por causa do alimento. E Jesus entrou, iniciou seu ministério jejuando. Então ser inferior, se colocar inferior ao outro, não vai haver atrito na igreja. Ou seja, irmão, não, vai ter um alimento aqui. Pode ir, irmão, pode ir na frente, por favor. Pode pegar, por gentileza. Então hoje, se você faz um teste, faz um banquete na igreja que você vê, você fala assim, gente, está liberado. Se você não sair da frente, você vai ser atropelado dentro das igrejas. E aí as pessoas não pensam no próximo, né? Na hora de tirar o prato de comida, as pessoas enchem que não dá para ver do outro lado, ou seja, come o que não consegue comer, que é o pecado de gula, e aí o irmão que está às vezes até passando necessidade em casa, não tem o que comer. E o apóstolo Paulo ele confrontava muito isso, porque havia uma desorganização dentro da igreja. Nós não devemos enxergar apenas nós mesmos, mas compadecer o próximo. O que é ter compaixão? É o irmão, né, está passando uma necessidade. Às vezes o irmão tem vergonha de falar, né? Talvez a família está passando necessidade. E aí eu vou orar e Deus vai abençoar. Não, irmão. Quando há uma família dentro da igreja que está passando uma necessidade, primeiro se alimenta ela. A oração é necessária para que Deus venha abrir as portas, para que Deus venha estar abençoando, mas o necessário é que essa família receba suprimento para alimentar, porque a fome não espera, a fome dói, e muitas vezes nós vemos isso. Você fala assim, vamos reunir a igreja e vamos levantar uma cesta básica todo mês. Eu já tentei fazer isso em algumas igrejas, mas o povo é literalmente obstinado, as pessoas pensam só em si. Às vezes tem até coisa sobrando no armário da despensa, mas não leva por causa do quê? Por causa da avareza. E às vezes não pergunta, às vezes as pessoas perguntam, por quê? Que tem um devorador dentro da minha casa, nada prospera. Mas é porque as pessoas não abrem o coração, as pessoas estão de olho naquilo que o outro irmão tem. Se ele conseguiu, eu tenho que conseguir também. As pessoas não se alegram com a vitória do outro. E tudo será manifesto. Quando uma pessoa passa a perna no outro, defrauda, né? Vende algo, igual aconteceu com a Ananias e Safira, entregou parte do recurso e a outra parte ela escondeu, contou uma mentira. Uma hora vai aparecer, assim como Ananias e Safira foram julgados pelo Senhor. Ou seja, ali foi sério e Deus ele julga as causas. Às vezes nós vemos pessoas que estão prosperando e às vezes nós crentes falamos assim, puxa, mas fulano nem tem vida com Deus, olha só a vida dele. Entenda, irmãos, que nem sempre aquilo que a pessoa tem é de Deus, que às vezes as pessoas prosperam, mas se não tiver firmado no Senhor, Jesus disse assim, vocês juntam tesouro na terra, prata,
mas tudo isso aqui vai ser consumido. Já não vou demorar. Não vou demorar, mas é porque eu tenho que falar. Eu já estou acabando. Versículo 5, 6, 7. E olha que hoje eu não tive muito tempo assim para elaborar mais as anotações que eu fiz. Porque no versículo 5, 6 e 7 ele diz assim: versículo 5, 6, atende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que ele está falando aqui? Jesus, ele era Deus, mas ele não usufruiu dos atributos que ele tinha. Ele era onisciente, ele era onipresente, ele era onipotente. Mas eu vou dar um exemplo: eu tenho um carro novo, já profetizo, né? Você tem um carro novo na sua garagem e você resolve ir trabalhar a pé. O seu trabalho é, 3 quilômetros. E aí você está indo a pé. E as pessoas que moram perto vê você andando a pé, mas o seu carro está na garagem. O fato de você estar andando a pé, o carro deixa de ser seu? Não. Então Jesus, ele não usou os seus atributos, mas ele era Deus. Ele não usou os seus atributos. Inclusive Jesus, quando ele foi batizado no Jordão, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre ele, ou seja, ele foi ungido pelo Pai. Ele disse: eis aí meu filho amado, em quem me compraste. Então, ou seja, Jesus, Deus e o Espírito Santo são pessoas distintas numa mesma pessoa. Ou seja, o átomo, ele é próton, nêutrons e elétrons, são 3 em 1. O átomo é dividido em 3, mas é uma unicidade. As pessoas não compreendem a Trindade. Então Jesus, mesmo ele sendo homem aqui, ele era Deus. Ele era 100% Deus. Por quê? Porque quando Jesus ele nasce, ele teve que nascer como homem. Por quê? Como que Deus ia remir o pecado da humanidade se ele manifestasse como um espírito? Espírito não tem sangue. E era necessário que fosse derramado sangue. Ou seja, se Jesus vem em espírito, ou se Deus se manifesta em espírito para resgatar a humanidade, não ia ter resgate. Porque era necessário que sangue fosse derramado. Porque o sangue é uma moeda de troca no meio espiritual. E é uma moeda valiosa. Porque o próprio Deus fala assim: você não pode comer o sangue da carne sufocada, por exemplo. Muita gente come até chouriço. E Deus fala que isso é abominação, isso é pecado. Por quê? Porque a vida está no sangue. Eu peço perdão a Deus, porque eu já comi chouriço, né? Então, o pecado, a vida está no sangue. Então, ou seja, é abominação ao Senhor. E aí, como o primeiro Adão caiu, a gente vê que aqui quando ele fala assim, não por usurpação ser igual a Deus. E aí a gente vê a manifestação de Satanás. Por quê? Porque como que Adão foi atingido pelo pecado? Porque Satanás induziu a ele, né, a ser igual a Deus. A Bíblia fala que Satanás, quando ele era o anjo de luz, Lúcifer, ele estava junto de Deus, ele era um querubim ungido. A Bíblia fala que ele almejou ser igual a Deus, não ser acima dele, mas ser igual. Ou seja, eu vou subir acima das estrelas de Deus, ou seja, ele vai estar acima dos anjos. Por quê? Como ser semelhante ao Altíssimo.
Aí o que aconteceu com ele? Ele caiu, ele foi destituído da glória. Só que o que ele fez? Satanás odeia o ser humano. Entenda uma coisa, irmãos. Satanás te odeia. Por quê? Porque você é semelhança, imagem e semelhança do Criador. Por quê? Porque ele induziu Eva ao pecado. Por quê? A primeira coisa que ele disse, Deus disse que não é para você comer da árvore. E a Eva, não, ele disse que eu posso comer de todas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não. Ele disse, mas isso não é verdade. Quando tinha falado assim, mas se você comer, os seus olhos se abrirão e você será igual a Deus. Aqui, Adão caiu da mesma forma que Satanás caiu no céu, ou seja, aí na Bíblia nós temos Jesus como o último Adão, porque Adão ele se apegou às coisas que ele queria ser igual a Deus, manifestar aquilo que Deus era. E Jesus, quando se manifestou em homem, ele se esvaiu de si. Ele aceitou vir como um homem carnal para absorver a condenação, para absorver a humanidade que estava condenada no pecado. Ele se entregou ao vexame da morte da cruz. Por quê? Porque a morte de cruz, ela era uma das mais terríveis. E assim como alguns textos têm, né, que fala que é maldito o que for pendurado no madeiro. Por quê? Porque quando Jesus ele é erguido no madeiro, ele se fez maldito, ele se fez maldição por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E aí, ou seja, a crucificação, ela era uma sentença para o criminoso de maior periculosidade. Imagina uma pessoa de maior periculosidade. Era a sentença pela morte da cruz, porque era o sofrimento. Ele era exibido como um troféu perante a sociedade. E Jesus, ele sofreu esse escárnio, né? Perante a sociedade, ele se tornou maldito por nós. E é por isso que a Bíblia fala que Jesus ele desce às profundezas. Por quê? Porque lá, antes da morte de Jesus, as pessoas que morriam no pecado, as pessoas que estavam em pecado, elas desciam ao Sheol, né, que é o mundo dos mortos. Por isso que a Bíblia fala que Jesus ele desce, né, e ele leva cativo o cativeiro. Porque Jesus, como ele se fez pecado por nós, ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Para que, ou seja, se Jesus ele não morreu e não ressuscitou, é vã a nossa pregação aqui. Se Jesus não morreu e ressuscitou por nossas vidas, é vã a nossa pregação aqui. Ou seja, seria invalidado tudo que nós fazemos se nós não acreditássemos que Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos a vida eterna. Já estou finalizando, já estou o último aqui. Assim como João, né, ele relata em Apocalipse, a Bíblia fala que João ele vê Cristo, ele já não vê Cristo como ele via quando Jesus estava na terra. A Bíblia fala que Jesus, quando ele é arrebatado do Espírito na ilha de Patmos, João, ele contempla uma presença. A Bíblia fala que ele tinha olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, um cinturão de ouro, cabelos brancos como a lã, e da boca dele saiu uma espada de dois gumes, e essa espada é a palavra, ou seja, aquilo que divide a alma e espírito, juntas e medulas. Então a visão que João tinha, a visão que João teve, inclusive João ele caiu em pranto, porque quando o anjo trouxe aquele livro selado, aquele rolo, aquele pergaminho, e daquele pergaminho tinha 7 selos. E aí eles falam, quem é digno de abrir o livro? E ele disse, ninguém é digno de abrir esse livro. Mas aí ele diz assim, mas eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele quem pode abrir o livro. Ele que pode romper os selos que está nesse livro. Por quê? Porque o selo se trata de um herdeiro. Porque quem tem direito à herança
é o que tem direito de abrir o livro, de romper o selo. E que essa mensagem fica para nós a respeito do que Jesus é para mim e para você. Eu manifesto aquilo que Jesus um dia foi. Eu manifesto aquilo que Jesus deixou estabelecido na sua palavra. Eu tenho as características de Jesus. As pessoas olham para mim e para você e falam: esse realmente é um servo de Deus. Você serve a Deus ou você serve a obra dele? Eu faço a obra para Deus ou eu faço a obra de Deus? Quando eu faço a obra de Deus, eu posso fazer para os meus eleitos. Eu posso orar e um defunto levantar. Eu estou fazendo a obra de Deus, porque Jesus pediu para fazer. Mas na Bíblia fala que pessoas que chegaram até Jesus e disseram: nós curamos em teu nome, Senhor. Nós ressuscitamos os mortos. Nós expulsamos os demônios. Nós curamos os enfermos. Jesus disse assim para ele: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então tem muitos fazendo isso aí. As pessoas não têm vida com Jesus. As pessoas não têm características de Jesus. Mas será que lá no grande dia em que Jesus tiver com o livro da vida, será que Jesus vai abrir o livro da vida e vai estar escrito o meu e o seu nome? Ou vai estar escrito lá, ou ele vai olhar e eu tenho orado, eu peço a Deus para que o meu nome nunca seja, que o Senhor me ajude a preservar o meu nome que está escrito no livro da vida. Eu não quero curar, expulsar demônio, ter uma vida no Instagram, no Facebook, mas eu quero ter a vida santa na presença de Deus. Eu prefiro ter o meu nome escrito no livro da vida do que aparecer no Facebook, no Instagram, como um homem que faz operação de maravilhas. Eu prefiro ser aprovado por Deus do que ser aprovado pelo homem. E você quer ser aprovado por Deus ou quer ser aprovado pelo homem? Que nós possamos manifestar essa presença. Que nós possamos manifestar o fruto do Espírito. Vamos ouvir mais um louvor nesta noite. Nós vamos adorar.